Né? Já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, torne-se membro e compartilhe esse vídeo com a sua galerinha. Lembrando que hoje é um episódio especial para pessoas especiais que são nossos membros. Nossos membros. Eles mandam perguntas porque eles sabem quem é o convidado antes, sabem o assunto. Então já tem pergunta deles, mas manda o superchat para ajudar a gente e vem que... Senta que ela vem história. É isso aí. Essa é antiga também. Ó, também falar da nossa parceira de longa data, que é a Insider, que tá com esse cupomzão aí de 20% de desconto para novos clientes e 10% para quem já é cliente. Além disso, fretes grátis. É isso aí. Grátis. Fretes grátis. De grátis. Link na descrição. E QR Code na tela. É isso, Insider, é nóis. Tá me deixando elegante, sabe? Você viu, cara? Você tá cada vez mais bonito, né, cara? Obrigado, cara. Quem tá bonito também é Daniel Lopes. Manda um oi pro pessoal aí. Fala, galera. Tô minimalista agora, né? Sempre, assim... Cores básicas. Várias camisas iguais, né? Vou só personagem de história em quadrinho. A Mônica. Exato. Mônica Cebolinha. Abre o armário, tudo a mesma coisa. Isso aí, pra não ficar na dúvida, né? Sabe o que é isso? A gente já tem que tomar muita decisão durante a vida. Exato, pô. Pra vestir eu não quero tomar decisão. Cara, não dá. Aí você fala, não, vou com essa camisa. Aí calha de você tá igual, aí dá um problema e tal. É isso aí, galera. Tô ali no YouTube de segunda a sexta, né? Ao meio-dia, hora do almoço, né? Sou jornalista, escritor, né? Tenho mestrado, doutorado em linguística, professor e tal. Então, vou dando as minhas leituras diárias aí, né? Comentando as notícias e tentando mostrar o que não está sendo mostrado, que é o foco. E falar antes de acontecer as coisas, para a gente poder se preparar e também para ganhar um cascalho aí, né? Exato. Também falando que tem a Arca, a gente vai falar melhor no final do programa, mas sempre tem um conteúdo extra lá. É uma Netflix. Exato. De conhecimento. E agora a gente está colocando umas pitadinhas nossas lá também, né? Termina o programa, a gente grava mais 10 minutinhos do que não tá se amarrando. O que não pode ser falado aqui. A galera tá gostando muito. Tá certo? Então vamos ao tema. Eu sugiro esse tema, Daniel, porque esse livro, quando eu li, eu fiquei bem entusiasmado. Porque mesmo que seja especulativo, ele parte de juntar tecnologia com religião, com espiritualidade, né? Ele pega a Bíblia, o Pentateuco, se eu não me engano. Sim. Né? Na verdade é a Bíblia judaica toda, né? O Pentateuco são só os primeiros 5 livros, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A Bíblia hebraica, eles chamam de Tanakh em hebraico, né? Que é Torá, que é a Torá, Nevi'im, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos, né? Então fica Tanakh. Então o Tanakh que é a Bíblia hebraica, né? Aí ele pega, que é o Antigo Testamento cristão. E ele pega esses livros e aplica um programa de computador e ele começa a descobrir que talvez a Bíblia tenha alguns segredos, alguns códigos para o que já aconteceu e o que vai acontecer. Isso, só por isso já é fantástico, né? É interessante pra caramba, tanto que o livro foi publicado pela Simon Schuster, né? Que é uma editora gigantesca que vendeu milhões e milhões de cópias no mundo inteiro, bombou demais. Pois é, depois ele coloca aí a capa do livro, virou filme e tudo mais. Então vamos começar por esse conceito, né? Sim, se quiser a gente, eu acho que é interessante falar um pouquinho da formação do cara, o histórico dele. Boa. Porque geralmente ele já cai de paraquedas no livro, né? Em que a ideia não é dele. Não foi ele que inventou isso. Ele pegou de um outro... Ele pegou de um israelense, porque ele é judeu também, né? O Michael Drosnin, e ele estava fazendo uma reportagem investigativa em Israel, ouviu falar disso, conheceu o cara, e aí se apaixonou pela ideia, né? E começou a trabalhar junto com esse especialista, né? Depois a gente cita o nome dele aqui. Então esse cara, o Michael Drosnin, apesar do nome dele... Às vezes você olha assim, será que é Michael Drosnin, né? Não sei de onde esse cara é. O cara é americano, sim. Nasceu no Brooklyn ali, família judaica, né? Ele faleceu em 2020, né? Doença cardíaca, 74 anos. Uma formação sólida na Universidade de Colômbia. A gente só não consegue descobrir se ele estudou jornalismo ou direito. Parece que ele estudou direito e depois mudou para o jornalismo, porque ele trabalhava no jornal da faculdade, ele se apaixona, né, por jornalismo. E teve uma carreira jornalística sólida, né? Porque ele trabalhou como repórter investigativo no Washington Post, jornal esse que depois foi comprado ali pelo Jeff Bezos, da Amazon, né? E ele trabalhou no Wall Street Journal também, entre 1969 e 1970. Então, o cara tinha uma carreira interessante. Não apenas isso, ele também publicou vários livros.
e alguns livros interessantes. O primeiro livro dele, de 1985, ele pegou a ideia do Cidadão Kane, né? Citizen Kane, o filme, né? Do Orson Welles. É baseado no magnata como é que é? Hirsch, né? Esqueci o primeiro nome dele. William Hirsch, se eu não estou enganado. Que é tipo um magnata da mídia, né? Seria um Roberto Marinho aqui? Exato, né? Então tem um documentário, né? Muito além do Cidadão Kane, que é sobre essa história. É. E conectando o Orson Welles com o Brasil, né? E esse filme ele foi muito disruptivo, né? Total, cara. Enquadramentos que nunca tinham sido usados, o roteiro... Eu não sei se dá audiência, mas dá pra fazer um programa só sobre esse filme. É mesmo? Tem tanta coisa assim? Caraca. É mesmo? Rosebud. Você vê... Vou dar um exemplo, né? Já que aqui é ligando os pontos, né? Então daqui a pouco os caras vão reclamar pra voltar ao tema, mas... Volta pro tema. Aqui é o amor ao conhecimento. Exato. Né? A informação. Cara, o Orson Welles, ele chegou ele tava no estúdio RKO, né? Que era um estúdio grande lá nos Estados Unidos. E ele falou assim, olha, aquela história dos ângulos, né? O plongé, que é de cima para baixo, e o contra-plongé, que é de baixo para cima. Nunca tinha mostrado o teto então. Em filmagem, né? Exato. De repente ele apontou, mostrou o teto. Porque a ideia, o encoraçado Potemkin, né, do Eisenstein, ele usa muito o contra-plongé quando ele mostra a multidão, né? Quando você filma de cima para baixo, você diminui, você coloca menos peso ao personagem ou ao conteúdo. Quando você filma de baixo para cima, você engrandece. Exato. Então ele queria filmar, ele mesmo, Orson Welles, faz o papel do Cidadão Kane, né? Ele queria que ele fosse filmado num ângulo que era impossível, porque as câmeras eram gigantescas. Não tinha ângulo para filmar, mesmo se você botasse a câmera no chão, não dava. Então ele obrigou a galera a fazer ela não abria... Ela é muito comprida. Exato. Né? Você não tinha uma lente grande angular suficiente, né? Então o que ele fez? Ele obrigou os caras a fazerem um rombo no chão. O quê? Um buraco? Um buraco. Os caras tiveram que filmar de dentro do buraco. Foi assim que ele conseguiu, então, as imagens para ficar grandioso. Tão grande, né? O Cidadão Kane, né? Assim, a gente estuda cinema, fotografia, né? Eu estudei cinema, ajudei a fazer roteiro. Não fiz faculdade de cinema, mas só nas faculdades que eu fiz, né? Jornalismo na Federal do Rio de Janeiro, teve 4 disciplinas de cinema. 2 de cinema ficção e 2 de cinema documentário, né? Com a Ivana Bentes e esqueci o nome da outra professora. Cara, a gente estuda a composição da cena, né? O que eu coloco nessa cena? Cara, as composições de cena, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, do Cidadão Kane são inacreditáveis. É sensacional. O cara revolucionou mesmo. É sensacional, é um absurdo. Aí tá no contra-plongé, né? Aí tá de cima pra baixo. Plongé é mergulho em francês. Né? É por isso? É por isso. É mergulho contra mergulho, né? Plongé. O Homer, a gente pediu um contra-plongé, ele mandou pedimos plongé, ele mandou o contra, né? Ele é do contra. Cara. Ele é do contra ali. Ele tá muito, como é que é? Mocorongo. E o Orson Welles, a gente vai voltar pro tema, mas Sim, o Orson Welles, ele é uma figura extremamente importante, né? Tem a Guerra dos Mundos, aquela história que ele narrou. A história na rádio, né? Ele narrou... Teve gente que morreu, né? Teve gente que acreditou que realmente o mundo estava sendo invadido por alienígena. Eu não entendo essa história de o mundo vai acabar, o cara vai lá e tira a vida. Própria vida. Você fala, vai demorar o que? Mais 5 minutos? Pois é. É igual aquele filme Melancolia, né? Que acho que é do Lars von Trier. Nossa, esse filme é bem triste, É triste, né? Mas é interessante também. É um cometa ou é um planeta que tá chegando perto? Lembro. Eu não lembro, mas Eu sei que é alguma coisa que tá algum objeto se aproximando da Terra, vai alterar toda vai acabar com o planeta, né? Mas esse filme eu recomendo realmente todo mundo assistir. Isso. Cidadão Kane. É um filme difícil para quem tá acostumado hoje em dia com TikTok, né? Mas vamos dar uma dica. Tem muita gente hoje que fala, eu gosto muito de cinema, eu entendo de cinema. Estuda isso aí. Claro. Estuda isso aí. Não dá pra você É igual você falar, eu toco guitarra, você não sabe quem é Steve Vai, por exemplo, é Ed Van Halen. Pois é. Aí pega mal, né? Você sabe que eu fui quando existia CD, fui numa loja comprar um CD do Joe Satriani. Sim. Eu pedi pro cara Joe Satriani, sabe o que ele me trouxe? Gé e Adriane. Eu falei, tá certo, Obrigado. Certo. Errou por pouco, né? Joe Satriani. 2 continentes de diferença, né? É o doce Olha lá, o buraco. Cara, eu não tinha visto isso. Esse filme... Olha o tamanho da câmera, o rolo ficava lá em cima, né? E, cara, isso é caro, né? Porra. Rodando, cada minuto lá tá queimando o filme. Do filme e o estúdio também, né? O aluguel do estúdio. Ele novinho, cara.
Cara, isso aí é um estudo que dá pra ficar anos, né? Só esse filme, não é por outro motivo que virou considerado o maior filme de todos os tempos, né? Ele tem tem essa pecha de maior filme de todos os tempos, tem. Pois é, então vamos voltar. Voltando lá, né? Então o Michael Drosnin era um jornalista, né, bem sério, qualificado e tal. Era um jornalista investigativo, então ele publicou outros livros antes, isso não foi o primeiro livro dele, e o primeiro livro que ele publicou foi em 85, que aí ele faz uma brincadeira com o Cidadão Kane, né? Em vez de ser Citizen Kane, é Citizen Hughes, daquele Howard Hughes. Você lembra desse cara? Esse cara... Também tem um filme com... Tem o filme que conta... Como é que é o nome do filme mesmo? Esqueci o filme. É com o nosso amigo que gosta de garotas... Ah, Leonardo DiCaprio? O Leonardo DiCaprio. Como é que é o filme até mesmo? 25 anos, né? O limite dele é 25 anos. Sim. Esqueci o nome do filme. É o Aviador. É o Aviador. Porque o Howard Hughes é uma figura... Até dizem que o Tony Stark foi um pouco inspirado nele. É verdade, verdade. Tem então, um pouco dele, né? É um assunto maneiro pra caramba. O cara foi produtor de cinema, né? Ele herdou uma fortuna do pai. Bom vivant total, né? Mas teve um final de vida assim meio estranho, né? Que ele ficou muito recluso. O cara praticamente morreu de inanição, né? Que ele ficou meio neurótico, entendeu? Ele não interagia com ninguém e tal. Um aviador mesmo, 2004, né? Retrata ali a vida dele. Então, assim, o primeiro livro que o Michael Drosnin escreve é uma história do Howard Hughes, né? E ele, inclusive, como jornalista investigativo, ele teria até conseguido documentos pessoais do cara que ele meio que roubou, entendeu? Em certos lugares. Isso é importante. Olha lá, ele velho já tá uma situação estranha ali, né? Então, ele tava bem surradinho. Aí entra conspiração, entra um monte de coisa, né? Então, o Michael Drosnin, ele conhece o matemático israelense, que é o Eliyahu Rips, e ele foi para Israel. Esse era um jornalista investigativo, né? Por isso que eu fiz questão de começar com a biografia dele. Ele escuta essa história do Código da Bíblia, que não foi ele que inventou, esse Eliyahu Rips já falava sobre isso, e ele tentou desbancar a história, provar que estava errado. E nessa de provar que estava errado, ele ficou aficionado pelo negócio, que ele viu que tinha força, né? Então ele lança esse livro, né? The Bible Code, né? O Código da Bíblia, pela Simon Schuster, virou um super best-seller, bombou demais ali, traduzido para dezenas de idiomas, milhões de cópias, então bombou muito, né? E aí o que acontece? Na verdade, uma trilogia. É porque os outros dois não ficaram tão famosos. Eu só li o primeiro. Ele fez depois o Bible Code 2, né? O subtítulo é Countdown, que é tipo contagem regressiva, né? E aí ele aprofunda ali algumas descobertas mais apocalípticas, né? Fala muito de eventos apocalípticos, catastróficos e tal. E é aí que ele começa a falar negócio de extraterrestre também. Ah, tá. No primeiro não fala nada. Ele vai insinuar que, como ele era ateu, convicto, ele vai dizer que esse código da Bíblia não é humano, é de fora, mas não é de Deus, é dos extraterrestres. Tá. Ele dá umas pitadinhas. E no terceiro livro, que eu acho que os dois primeiros ficaram meio apocalípticos, acho que ele falou, deixa eu dar uma mensagem mais positiva, né? Então em 2010 ele lança o terceiro, que é The Bible Code Saving the World, né? Salvando o mundo. E aí nesse terceiro ele tenta falar assim, não, essas previsões que a gente está fazendo, os alienígenas também deixaram ali como a gente evitar. Então vamos dar mais atenção a como evitar do que ficar apenas se lamentando com o que está vindo, né? Então, assim, se você quiser, Vilela, a gente pode comentar os 3 livros, né? O que cada um traz e como é que funciona isso. E o método, né? Primeiro a gente tem que entender o método. Vamos entender esse método. O método, Porque foi isso que possibilitou esses cruzamentos, né? A gente vai mostrar umas imagens, vai parecer até palavra cruzada, né? É verdade. Vale na diagonal também ou não? Eu sei que ele usa na horizontal e vertical para cruzar as palavras. O que eu vejo são mais cruz. Forma exatamente. De cruz, né? E eu já vou fazer um disclaimer sobre isso. Não é jogo da velha, não, né? Diagonal não vale. Diagonal não vale. Até onde eu sei. Só fazendo um disclaimer. É o terceiro. Tem muita gente que rechaçou o livro falando o seguinte. Qualquer livro que você jogar no computador, você vai achar coisas aleatórias e vai achar... Moby Dick. Os caras pegaram Moby Dick e acharam tudo. Então, vamos fazer esse disclaimer aqui. Tem esse pessoal que fala que
pela lei da Sim, aleatoriedade. É palhaçada, porque isso aí é bobagem. Mas é assustador o que o cara achou, né? Não, com certeza. Eu vou comentar rapidinho o método, depois eu explico por que esse método bombou tanto, né? Porque o cara... Você ainda não se inscreveu, deu like e ativou o sininho? Você tá louco?